Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós iremos ver operando através de figuras. Existem vários tipos de figuras gráficas, nós vimos sobre padrões de candles anteriormente, agora nós vamos ver figuras. Essas figuras são importantes para a gente identificar se o movimento ele é de continuação ou ele é de reversão. Então vamos lá estudar aqui um pouco sobre figuras, tá? As figuras de impulsão ou reversão que serão vistas a seguir são configurações que o gráfico mostra e que podem antecipar um rally no mercado, ou seja, um forte movimento para cima ou para baixo. Tá? E como eu falei para vocês, existem duas classificações, ou de continuação ou de reversão. Tranquilo? Então, quais são os modelos aí de figuras gráficas mais presentes aí no nosso mercado, que são figuras de continuação? Tá? Temos aqui um triângulo, qual o mercado tende a fazer topos e fundos ascendentes. Quando faz essa formação aqui, ó, o mercado tende a fazer um rompimento, um pullback e depois continuar a tendência anterior, tá? O que estava de alta, depois dessa figura, ele faz a mesma tendência que anteriormente, tá? Podemos ter também retângulos, então o mercado vinha, ou ele pode vir, né? Tem um exemplo aqui, ó. Então ele pode vir de alta. Quando ele faz essa formação, qual era a tendência anterior? Opa, de alta. Então o mercado tende a romper para cima, tranquilo? Porque ele é uma figura de continuação. A mesma coisa, a bandeira, tá? Fez uma tendência de alta anterior. A partir do momento que ele faz essa bandeira, o mercado tende a fazer o mesmo movimento da tendência anterior. De baixa é a mesma coisa, tá, pessoal? Ele pode fazer triângulos. O mercado está vindo de baixa. Quando ele faz um triângulo, ele tende a vir para baixo. O mercado está vindo na baixa, vou fazer aqui, ó. Estava vindo na baixa, após essa formação aqui, o mercado tende a cair. A mesma coisa a bandeira, tá? Quando o mercado ele faz isso aqui, ó, a bandeira ele tende a vir para baixo também. Então essas figuras, a gente vai ficar muito atentos nela, dependendo do tempo gráfico que nós estamos analisando, na sua formação. Se for uma formação de continuação, seja triângulo, retângulo ou bandeira, a gente tem que ficar ligado para pegar esse movimento a favor da tendência, tá? Nunca operar, quando você identificar esses padrões de figura de continuação, nunca opere contra a tendência, tá? Sempre veja a tendência anterior, estava na tendência de alta, estava subindo, beleza, após o término dessa figura, a probabilidade dele fazer a perna anterior é muito grande, beleza? Porque ele é uma figura de continuação. Então vamos lá. Existem outras figuras, né, que são as figuras de reversão de tendência. O Okoi, tá, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Então o mercado está vindo numa tendência de baixa, faz um fundo, faz um topo, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Ele sobe, ele para mais ou menos na mesma linha do topo anterior, tá? Faz um ombro, o outro ombro, né, na mesma linha do ombro anterior. E daí quando ele rompe essa máxima aqui, ó, aonde que uma vez respeitou, duas vezes respeitou, quando ele vem para romper, aí temos a entrada da operação com o nosso stop aqui nessa mínima, beleza? Ele é um ombro, cabeça, ombro invertido. O oco já é em cima, né? Temos um ombro, a cabeça mais longa, temos o outro ombro e a partir do momento que ele rompe essa região aqui, o mercado tende a fazer uma reversão de tendência, tá? O que estava subindo agora tende a cair. Fundo duplo é a mesma coisa, o mercado chega num fundo, quando ele chega, faz um topo, fica na mesma linha ou bem próximo dessa linha, ele faz um fundo duplo, quando ele rompe essa região desse topo aqui, ó, ele tende a mudar o comportamento e o mercado tende a pegar uma tendência oposta à que vinha fazendo, tá? Estava na tendência de baixa, agora tende a fazer uma tendência de alta. Temos o fundo duplo, temos o topo duplo também, que o fundo duplo é no fundo e o topo duplo é no topo, né? Então, é a mesma coisa, pessoal. O que importa é tu entender a psicologia por trás dessa formação, tá? Nos padrões de continuação, por que explica-se que é de continuação? Porque os compradores, eles não vão vender tudo de uma vez. Eles nem podem, né? Porque senão o preço ele vai acabar caindo muito e eles não querem que caia, eles querem que continue subindo. Então, quando chega em determinado ponto, determinado momento do pregão, os players eles acabam vendendo de pouco em pouco, corrige, compra mais um pouquinho, vendem, compram mais um pouquinho, vende, compra mais um pouquinho, porque eles vão pegando um respiro, né? E esse respiro, eles estão acumulando força. O que eu falo sempre pro pessoal é o seguinte: quem é que tem mais força no mercado? Ó,
é essa subida aqui, ó, ou essa? Caso venha um movimento contrário, qual das duas vai ser mais forte para impedir que o mercado faça esse movimento contrário? A figura 1 ou a 2? A 1, né, pessoal? Por quê? O mercado ele acabou subindo de pouco em pouco, ó. Então compraram, venderam um pouquinho, venderam um pouquinho. Compraram mais, compraram e venderam um pouquinho, venderam. E daí o mercado vai criando pontos fortes para segurar o preço, ó. Pontos fortes para segurar o preço. Então, numa eventual notícia ou eventual evento no mercado, quem vai estar mais preparado para segurar esse preço vai ser essas pessoas aqui, ó, que fizeram isso com o mercado. Subiu de escadinha, de pouco em pouco. Agora, se o mercado subiu de uma vez, que força ele vai ter para segurar? Pode entrar uma força de venda e devolver todo esse movimento, tá? Então é interessante que os compradores, nesse caso ali naquele exemplo, eles vão comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, e eles não podem vender tudo de uma vez, senão o mercado vai acabar vindo e vai ser desfavorável para eles, tá? E no topo, e no caso de padrão de reversão, o que acontece? Vamos pegar aqui o exemplo de compra, ó, fundo duplo, por exemplo, tá? O mercado chegou, caiu, tocou nessa região, subiu, fez um topo, né? Veio e tocou de novo. Quando ele rompe esse topo aqui, cara, cadê os vendedores? Cadê os vendedores que estavam vindo ali com muita força na venda, fazendo com que o mercado caísse? Quando respeita o segundo toque dessa região aqui, que pode se formar um fundo duplo, é porque a primeira vez que tocou nessa região, teve a presença de um comprador. Opa, se tocou uma vez e os compradores entraram, pode ser que o mercado venha de novo naquela região, toque de novo e os mesmos compradores que compraram na primeira vez comprem na segunda, tá? E todo mundo está vendo isso no mercado financeiro. Nós, pessoas físicas, as instituições bancárias, todo mundo está de olho nesse tipo de comportamento. Então, se fulano de tal, se banco A, se banco B está comprando, é um bom ponto de compra, então vamos comprar também. E o mercado acaba respeitando essa região como suporte e o preço acaba subindo, beleza? Fazendo um fundo duplo. A mesma coisa no topo, tá? Fazendo topo duplo, topo triplo e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido sobre algumas figuras gráficas. Falamos de dois tipos, seja elas de continuação ou de reversão de tendência. É importante falar para vocês que todos os dias tem a presença dessas formações de figuras no nosso gráfico, tanto do índice quanto no dólar e também das ações. Então fiquem de olho, estudem e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.